Então, pessoal, ontem eu expliquei sobre os elementos superiores. Talvez eu deixei passar uma coisa bem importante que, além do tubérculo de Carabelli, que é bom durante a identificação, vocês têm a ponte de esmalte nesse primeiro molar superior. Essa ponte de esmalte, ela é da cúspide mesiolingual para disto vestibular. E também os segundos molares superiores, ele tende a ter três cúspides, e não tem ponte de esmalte, como você pode ver no primeiro. E para o vestibular a mesma coisa, olha a cúspide maior, então aqui é a sua mesial, cúspide menor, aqui é a sua distal. E agora se tratando dos inferiores. O incisivo central inferior, ele é um dente de forma triangular. Ele é de uma forma triangular. Porém, as bordas proximais dele tendem a ser paralelas e tendem a não se encontrarem em momento nenhum, em teoria, sabe? Ele é triangular, mas essas proximais elas convergem para a cervical, mas de forma mais paralela, certo? E é onde há uma exceção que a mesial dele é menor do que a distal, porque em todos os dentes você vai encontrar a mesial maior e a distal menor, certo? E essa é a única exceção. Aí, quando a gente vai para o lateral, ele também é um dente de forma triangular, mas se vocês perceberem, a convergência das faces proximais dele para a cervical é bem mais acentuada, dando uma forma bem mais triangular para ele, enquanto o outro vai receber mais retangular, certo? E por palatal, vocês vão ver também fossa palatal, vão ver as cristas marginais, mesiais e distais e cíngulos também. Agora vamos para o canino. O canino, ele é bem tranquilo de identificar porque segue o mesmo padrão: mesial, aresta mesial menor, a distal maior e mais arredondada. E uma coisa para identificar que ajuda bastante na identificação seria no sentido incívico cervical da coroa, que ele é bem comprido, diferente do superior, que é bem proporcional. Se você traçar uma cruz, sentido mesio-distal, você vai ver que ele é bem mais comprido do que o superior. Olhando para o superior ele é proporcional, ele é tanto grande no sentido cérvico-incisal quanto no mesio-distal. E aí você consegue identificar se ele é superior ou inferior. Os premolares seguem a regra. Também é um dente pentagonal, uma forma pentagonal como o canino. A aresta mesial é menor, a distal é maior. O segundo vai seguir a mesma coisa, também é uma forma pentagonal, aresta mesial menor, distal maior. E numa vista oclusal, para você identificar se ele é um premolar superior ou inferior, os inferiores só tem uma raiz, né? Inclusive, o único que tem duas raízes é o primeiro premolar superior. Vocês vão olhar pela proporção das cúspides, porque se você olha, não necessariamente a proporção da cúspide, mas o formato da coroa. Se você olha por oclusal, os premolares inferiores eles é mais arredondado e naturalmente bem mais arredondado ainda. E quando você olha para um superior, ele tende a ser mais pentagonal e mais comprido. Que a imagem não está tão legal, mas seria mais ou menos nesse formato aqui, mais comprido. Enquanto você olha para um inferior, ele é arredondado. E para você diferenciar o primeiro do segundo, é que o primeiro
ele tem uma ponte de esmalte. Ele tem uma ponte de esmalte e o suco principal chega de nem conseguir romper essa ponte de esmalte. E no segundo, essa não vai ter essa ponte de esmalte, e vocês podem identificar a mesial também pela inclinação da cúspide palatal. Ela vai estar inclinada para mesial. Até no primeiro também um pouco inclinada para mesial. E aí vamos para o grupo de molares. O primeiro molar inferior, ele é bem característico por apresentar 5 cúspides. Vamos lá, que fica melhor. E essas 5 cúspides se dividem em 1, 2, 3 vestibulares e 2 palatal. Para identificar qual é a vestibular, você sempre olha na vista oclusal e vê que a cúspide mais alta são as vestibulares. E isso seria basicamente a forma mais fácil de identificar o primeiro molar inferior. E aí também segue o padrão do tamanho de cúspide para identificar a mesial do dente. A maior vai estar na mesial e depois vai seguindo, reduzindo o tamanho das cúspides. E o segundo molar inferior, ele é um dente fácil de ser identificado porque os sulcos centrais dele, tanto no sentido mesiodistal quanto vestíbulo lingual, é bem proporcional e deixa essas cúspides também quase que do mesmo tamanho. E que é até chamado nos livros de sulco em cruz. E vai ter apenas 4 cúspides, que vai ajudar a diferenciação entre o segundo e o primeiro. E eu acredito que seria isso. Valeu!